Você já sentiu que alguém te observa com o coração, mesmo sem estar por perto? Como se, mesmo no silêncio, algo vibrasse entre vocês. Há uma alma por aí que pensa em você mais vezes do que você imagina. Alguém que guarda um amor imenso, mas não encontra coragem para deixar escapar pelas palavras. É um sentimento escondido, mas vivo, tão vivo quanto a esperança que você carrega em silêncio também. E é sobre isso que o arcanjo Samuel quer te falar hoje. Essa pessoa te ama. Sim, com todas as letras, com todas as dúvidas e com toda a força que o amor pode carregar, mas te ama em silêncio. E você sente, não sente? Sente quando, do nada, seu coração aperta. Quando, sem motivo, uma lembrança invade sua mente. Quando, por instantes, você sente que falta algo ou alguém. Não é coincidência. O amor que essa pessoa sente por você viaja pelo invisível e alcança você nos momentos mais inesperados. Mas por que ela não fala? Por que esse silêncio? Essa é a dor que mais te confunde. Porque é difícil entender como alguém pode sentir tanto e, ao mesmo tempo, não demonstrar quase nada. É como viver entre duas realidades. Uma onde você sente que é amada e outra onde não tem certeza de nada. Esse amor escondido tem te causado angústia, não é? Tem deixado seu peito cheio de perguntas sem resposta. E essa espera, ela dói. Mas há algo que você precisa saber. Esse silêncio não é vazio. Pelo contrário, ele está carregado de emoção. Essa pessoa te ama, mas trava uma batalha interna todos os dias. Ela se pergunta se ainda tem espaço na sua vida, se ainda pode te procurar, se o tempo não levou o que vocês viveram. Ela tem medo. Medo de te perder. Medo de ouvir que chegou tarde demais. E é esse medo que a silencia. É esse medo que faz com que ela se esconda atrás da rotina, dos compromissos, da vida como ela está. Você talvez pense, mas se ela sente tudo isso, por que não vem até mim? A resposta não é simples. O amor, quando é verdadeiro, muitas vezes paralisa. Porque amar de verdade é se despir da armadura, é se permitir ser vulnerável. E nem todo mundo está pronto para isso. Mas o arcanjo Samuel está. E hoje ele age. Samuel é o anjo do amor puro, da reconciliação, da coragem de olhar para dentro e seguir o que o coração pede. E ele está ao lado dessa pessoa neste exato momento, soprando verdades que ela tentou evitar, mostrando caminhos que ela fingiu não ver. Samuel está quebrando o medo e fortalecendo a vontade. E algo vai mudar. Você vai sentir. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra. Eu recebo o amor verdadeiro que o céu preparou para mim. Agora, respirando fundo, vamos seguir com o que os anjos querem te revelar. Essa pessoa vai te procurar. Vai quebrar o silêncio. Mas não será apenas uma mensagem comum ou um encontro qualquer. Será o início de algo maior. Um reencontro de almas que nunca deixaram de se buscar. Mas você precisa estar preparada, porque o que virá mexerá profundamente com suas emoções. O que virá será como abrir uma porta que esteve trancada por muito tempo. Você se lembra da última vez em que os olhos de vocês se cruzaram? Ou da última palavra trocada? Mesmo que o tempo tenha passado, algo daquele momento permaneceu vivo. E é esse sentimento que está voltando à tona agora. O que vou te revelar a seguir pode mudar tudo. Porque o coração dessa pessoa está sendo impulsionado por forças que ela não compreende, mas que são reais e divinas. O amor que ela sente por você é maior do que o orgulho, maior do que o medo, maior do que a dúvida, e finalmente isso está vencendo. O silêncio que antes era prisão está se tornando impulso, e é por isso que hoje você está lendo esta mensagem, porque nada acontece por acaso. Essa mensagem chegou até você no momento certo, mas você precisa estar atenta aos sinais. Nos próximos dias, algo fora do comum pode acontecer. Pode ser uma mensagem, uma ligação, ou até mesmo um encontro inesperado. Pode ser um sonho. Pode ser aquela música que toca no instante exato em que você pensa nela. O céu está movimentando tudo. E quando esse contato acontecer, lembre-se, não é o acaso. É a resposta que seu coração pediu em silêncio. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Essa pessoa não apenas sente saudade, ela sente necessidade de você, do seu jeito, do seu olhar, do que vocês viveram. E agora ela está começando a entender
que não pode mais viver ignorando isso. E você? Está pronta para isso? Está preparada para ouvir uma verdade que esperou por tanto tempo? Está pronta para perdoar? Para recomeçar? Ou pelo menos para dar a si mesma a chance de sentir alívio, de entender o que realmente houve, de olhar nos olhos dessa pessoa e finalmente ter suas respostas? O arcanjo Samuel quer que você saiba: nada do que você sente é em vão. O amor, mesmo em silêncio, constrói pontes. E hoje, essa ponte está sendo concluída. Há algo que essa pessoa sente por você e que ela nunca conseguiu dizer em voz alta. Algo que aperta o peito todas as noites antes de dormir. Algo que faz o coração acelerar cada vez que seu nome é lembrado, mesmo que apenas em pensamento. É um amor não vivido por completo. Um sentimento que sempre esteve à beira de ser revelado, mas que foi contido por medo, insegurança, orgulho. Mas o tempo tem um jeito de apertar o que estava frouxo e fazer jorrar o que estava escondido. Você já percebeu que certas coincidências na sua vida não são meras coincidências? Que ultimamente tudo parece levar o pensamento de volta a essa pessoa? Uma foto que aparece do nada, uma música que toca em um momento aleatório, alguém que menciona o nome dela sem contexto. Nada disso está acontecendo por acaso. Esses são sinais, chamados sutis do universo. O arcanjo Samuel está movendo essas peças com precisão, criando oportunidades para que a verdade venha à tona e você sinta no coração a urgência do que está por vir. O que essa pessoa sente não desapareceu. Ela tentou enterrar, tentou apagar, tentou substituir, mas nada disso funcionou, porque amor verdadeiro não se cala, apenas se guarda. E agora, esse amor guardado começa a se tornar insuportável dentro dela. Cada tentativa de viver sem você falha. Cada passo em outra direção atrás de volta a um lugar. Você. Porque apesar de todos os caminhos que tentou seguir, o único que realmente faz sentido é o que leva de volta até o seu coração. Mas há uma dor nessa história. E não é só sua. Essa pessoa também carrega sofrimento. Ela sente culpa, sente arrependimento, sente que perdeu tempo demais, e isso a consome. Às vezes ela fecha os olhos e imagina como teria sido se tivesse feito diferente, se tivesse dito, se tivesse ficado, se tivesse lutado. E nessas horas uma lágrima silenciosa escorre, mesmo que ninguém veja. Mas o céu vê, e Samuel também. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 111 para clamar. Esse número carrega a energia de reinício, de manifestação, de novos começos abençoados. E se essa mensagem está tocando seu coração, considere apoiar com carinho clicando no botão Valeu demais. Esse gesto nos permite continuar trazendo mensagens como essa para quem precisa de luz, conforto e direção. E se puder, compartilhe nos comentários o que sentiu até aqui. Sua experiência pode iluminar o caminho de outras pessoas. Essa pessoa, mesmo em silêncio, tem te acompanhado. Talvez você não saiba, mas ela já visitou suas redes sociais, já perguntou por você, já quis saber como você está. Mas ao mesmo tempo em que deseja se reaproximar, sente medo de descobrir que você não sente mais o mesmo. O orgulho tenta protegê-la, mas o coração já não consegue mais fingir. O arcanjo Samuel está fazendo o que só ele sabe fazer: tocar profundamente, sem palavras, nos pontos onde a alma ainda tem esperança. Essa movimentação espiritual é real. É como se o céu estivesse preparando o solo para uma conversa que precisa acontecer. Uma conversa que, ainda que traga lágrimas, também trará alívio. Porque o não dito pesa mais que qualquer silêncio. E essa pessoa já não consegue mais suportar o peso de ter te deixado ir sem lutar. Você talvez ache que ela seguiu em frente, que não pensa mais em você, mas a verdade é outra. Essa pessoa sente sua ausência como quem sente falta do ar. Nos momentos mais simples, ao ouvir uma risada parecida com a sua, ao passar por um lugar que frequentaram juntos, ao lembrar de algo que só vocês dois sabiam, é como se uma parte dela voltasse no tempo. E mesmo que continue sua vida, mesmo que sorria para o mundo, por dentro ela sente sua falta todos os dias. E é isso que o arcanjo Samuel está trabalhando.
Ele está mexendo nesse coração, está despertando lembranças adormecidas, está reacendendo a coragem. E aos poucos essa pessoa começa a entender que não há como continuar se escondendo do que sente. E essa mudança está prestes a transbordar em ação. Mas aqui vai um alerta. Quando ela te procurar, não espere perfeição. Não espere todas as palavras certas. Talvez ela se atrapalhe. Talvez venha com medo. Talvez diga uma coisa querendo dizer outra. Porque abrir o coração depois de tanto tempo de silêncio é difícil. Mas o que importa é a verdade por trás do gesto. O que importa é que finalmente ela vai tentar. E quando esse momento chegar, ele pode pegar você de surpresa. Pode ser em um dia comum, em um horário qualquer, mas seu coração vai saber. Vai bater diferente. Vai reconhecer que ali, naquele instante, algo está se movendo. E o que os anjos me dizem é que essa será sua chance de olhar para o passado com compaixão, para o presente com clareza e para o futuro com esperança. Esse amor não acabou. Ele apenas estava adormecido. E agora está despertando com a ajuda do céu. Há algo que os anjos querem que você entenda agora. Essa conexão entre vocês não é comum. Há sentimentos que, mesmo sendo negados ou ignorados, permanecem ali, intactos, resistindo ao tempo, às escolhas erradas, aos desencontros. O que vocês têm é um desses vínculos que não se apagam, que não se dissolvem com a distância. Mesmo que tudo ao redor diga o contrário, o coração dessa pessoa continua batendo na mesma frequência que o seu. Você pode não saber, mas nos últimos dias, ela tem sentido algo diferente. Um chamado interior. Uma vontade repentina de voltar a lugares onde vocês estiveram juntos, de ouvir as músicas que marcaram momentos entre vocês, de rever conversas antigas, fotos guardadas, memórias que insistem em voltar. Nada disso é acaso. É o arcanjo Samuel agindo. Ele está reacendendo a chama que nunca se apagou por completo, soprando no ouvido dessa pessoa que o momento de agir chegou. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. A presença de Samuel é suave, mas poderosa. Ele trabalha nos bastidores da alma. E nesse instante, está soprando coragem no coração dessa pessoa. Ela sente uma inquietação que não entende completamente, mas que a leva cada vez mais até você. À noite, ela tem sonhado com você. Sonhos que parecem tão reais que, ao acordar, ela leva alguns minutos para entender que foi apenas um sonho, ou talvez, uma preparação espiritual. Ela também tem percebido sincronicidades, pequenos sinais que se repetem, como se o universo insistisse em colocá-la no seu caminho, mesmo sem que ela procure. E por mais que tente fugir dessa sensação, ela sabe, lá no fundo, que não é coincidência, é direção. Mas isso a assusta, porque aceitar que ainda sente algo tão forte por você significa enfrentar verdades que ela tentou evitar por muito tempo. Significa reconhecer que nenhuma outra história preencheu o espaço que você deixou. E isso dói. Dói porque exige dela uma mudança. E toda mudança exige coragem. E é isso que o arcanjo Samuel está trazendo agora. Coragem para enfrentar o passado. Coragem para quebrar o silêncio. Coragem para se aproximar novamente, mesmo sem garantias. Porque essa pessoa sabe que talvez você já tenha seguido em frente. E esse medo tem sido seu maior inimigo. Ela já ensaiou 1000 vezes o que te diria. Já escreveu mensagens que nunca enviou. Já se viu parando diante do seu perfil, com o dedo tremendo sobre o botão de enviar. Mas o medo a venceu todas as vezes, até agora. Porque agora há uma força maior em ação. E você, talvez, já tenha sentido essa movimentação também. Talvez tenha acordado com vontade de revê-la. Talvez tenha lembrado de um momento antigo e isso te causou um aperto no peito. Talvez tenha chorado sem motivo aparente. Isso é conexão. É a alma sentindo o que a outra está vivendo, mesmo à distância. E esse laço entre vocês está sendo ativado com intensidade, porque há algo muito importante prestes a acontecer. Essa pessoa vai te procurar, não com promessas vazias, não com palavras rasas, mas com a verdade, com o coração nas mãos, com a alma exposta.
Pode ser que o primeiro contato seja tímido, uma curtida, um comentário, uma pergunta simples, mas ali estará escondido um pedido de atenção, um "me nota", um "estou tentando voltar", e cabe a você perceber isso. Porque às vezes o amor vem disfarçado de coragem, e o que os anjos mostram é que você vai sentir no momento exato em que acontecer, vai reconhecer o olhar, o tom de voz, o jeito de se aproximar, vai perceber que por trás de cada palavra há um sentimento verdadeiro e antigo. Mas os anjos também querem que você se prepare, porque ouvir essa verdade pode despertar emoções que estavam adormecidas, pode fazer você repensar coisas que já tinha deixado para trás. Pode reacender sentimentos que você acreditava superados. Por isso, respire fundo, vá devagar, sinta, ouça seu coração. Essa conversa, quando acontecer, será uma virada. Será como abrir uma janela num quarto fechado por muito tempo. O ar pode estar pesado no início, mas logo será tomado pela leveza da verdade. E essa leveza será sentida por ambos. Você pode estar se perguntando, será que estou pronta para isso? A resposta não virá da mente, virá do peito, do calor que você sente ao lembrar dela, da saudade que ainda pulsa, do desejo de entender o que ficou pendente, porque às vezes, mais do que recomeçar, a gente só precisa de um desfecho com paz. E o que os anjos revelam é que seja qual for o fim dessa história, ele será libertador, porque trará luz onde antes havia dúvida. E quando a luz entra, tudo muda. O medo recua, o orgulho desaparece e só fica o essencial. Essa verdade está a caminho, e quando ela chegar, você não terá dúvidas. Essa pessoa está mudando. Pode parecer que está distante, indiferente, ocupada demais para pensar em você, mas a verdade é outra. Internamente, ela está passando por um processo que nem ela mesma consegue explicar com clareza. É como se tudo o que ela acreditava ser sólido estivesse se desfazendo. O mundo dela está se movendo, porque o coração dela está batendo diferente. E isso tem um nome: saudade. Não é uma saudade qualquer. É uma saudade com gosto de urgência. Uma saudade que não tem alívio em distrações, em outros rostos, em novos caminhos, porque nenhuma tentativa de esquecer funcionou, nenhuma tentativa de substituição preencheu, e isso a deixa inquieta, porque por mais que tente racionalizar, por mais que diga a si mesma que não deve mais sentir nada, o amor por você insiste em existir, em crescer, em gritar dentro do peito, e isso tem deixado essa pessoa mais introspectiva, mais sensível. Os amigos talvez não percebam. A família talvez ache que é só cansaço, mas o que está acontecendo dentro dela vai muito além disso. Ela está sendo trabalhada espiritualmente. O arcanjo Samuel está tocando onde ninguém mais pode tocar. Está mostrando a ela que ignorar o sentimento não vai apagar o que é verdadeiro. Há momentos em que essa pessoa se pega revendo o passado, lembrando dos detalhes, do som da sua risada, do jeito como você olhava para ela, de coisas pequenas, como uma frase que você dizia, ou uma mania sua. Essas lembranças que antes eram apenas flashes, agora têm o peso de um filme inteiro passando em sua mente. E cada cena reacende o sentimento que ela tentou soterrar. E é nesse turbilhão que algo começa a se formar. A vontade de te procurar. Não por impulso, mas porque já não dá mais para segurar. Ela sente que precisa falar, que precisa se explicar, que precisa, ao menos, ter a chance de ouvir sua voz de novo. Não importa como você vai reagir, ela só quer ter a chance de tentar. E essa vontade está crescendo, ganhando forma, ganhando coragem. O arcanjo Samuel está sussurrando no coração dela que a hora é agora, que esperar mais pode significar perder você de vez, que o orgulho já não tem mais espaço onde o amor está pedindo passagem. Essa pessoa já não dorme como antes, não se distrai como antes. O que antes a fazia sorrir já não tem o mesmo efeito, porque o vazio que você deixou se alargou, e isso a obriga a olhar para dentro, a entender que o que sente por você não é coisa do passado. É uma presença constante, um desejo que volta todas as manhãs e se despede todas as noites sem nunca partir por completo. Os anjos revelam que essa pessoa vai te procurar de uma forma
que talvez você não espere. Pode ser numa madrugada, quando o silêncio for insuportável. Pode ser depois de um sonho intenso. Pode ser ao ver algo que a faça perceber de forma definitiva que você ainda é o que ela procura. E quando isso acontecer, não será mais possível voltar atrás. Mas antes disso, algo importante precisa acontecer. Ela precisa se libertar de tudo que a impede, de medos antigos, de feridas não curadas, de inseguranças plantadas por experiências passadas. E o arcanjo Samuel está conduzindo exatamente esse processo agora. Está ajudando essa pessoa a se livrar do peso da dúvida. Está fazendo com que ela enxergue que o amor verdadeiro exige coragem. E que a maior covardia é silenciar o que se sente por medo de não ser correspondido. Você pode ter sentido uma mudança de energia nos últimos dias. Pode ter chorado do nada, sentido uma presença ao seu lado, uma sensação de que algo está por acontecer. Isso é real. É o elo entre vocês se manifestando. Porque quando dois corações estão ligados por um sentimento puro, nenhuma distância é grande o bastante. Nenhum silêncio é forte o suficiente para apagar o que foi sentido de verdade. Essa pessoa está se preparando. Está aos poucos se despindo do orgulho. Está, mesmo sem saber como, se dirigindo até você. O que ela sente é maior do que qualquer obstáculo. E mais cedo ou mais tarde, ela vai agir. Não por impulso, mas por amor. E nesse momento os anjos pedem que você esteja pronta. Não para idealizar, mas para ouvir com o coração aberto. Porque talvez ela não diga tudo com as palavras certas. Talvez se atrapalhe, talvez chore, talvez hesite. Mas a verdade vai estar ali. No olhar, no tom de voz, no pedido silencioso de uma segunda chance. E quando isso acontecer, você terá a oportunidade de entender tudo o que ficou suspenso, de aliviar o peso das dúvidas, de encerrar com paz o que ficou aberto, ou quem sabe, de começar algo novo com mais verdade, mais maturidade, mais entrega. Os anjos querem que você saiba que essa reaproximação será um presente, um reencontro que trará clareza e, acima de tudo, liberdade. Porque amar é isso, dar ao outro o direito de partir, mas também o espaço para voltar. E então, chega o momento em que a resistência se esgota, em que o orgulho perde a força, em que a saudade vence o medo. Esse momento está se aproximando e será mais intenso do que você imagina, porque essa pessoa não está mais conseguindo fingir que está tudo bem. Ela tentou de todas as formas possíveis esconder o que sente, fingir que superou, agir como se nada tivesse acontecido. Mas o coração não aceita mais viver em silêncio. Ele grita, e é por isso que ela vai te procurar. O arcanjo Samuel conduziu cada etapa dessa transformação. Com paciência, foi desmontando as barreiras, tocando as feridas escondidas, mostrando pouco a pouco que o amor que ela sente por você não é fraqueza, mas força, que não há vergonha em amar, que o verdadeiro erro está em ignorar o que o coração pede. E agora, esse coração está decidido. Ainda inseguro, ainda tremendo, mas pronto para dar o primeiro passo. Essa pessoa não sabe como você vai reagir. Ela teme o que vai encontrar, mas mesmo assim vai tentar, porque você se tornou a única certeza em meio ao caos que ela vive por dentro. E mesmo que tenha demorado, mesmo que tenha se perdido no caminho, ela quer voltar. E dessa vez, de verdade, com os sentimentos à mostra, com a alma despida, com a coragem que faltou antes. Ela pode chegar de forma inesperada. Pode ser uma mensagem curta, simples, mas cheia de significado. Pode ser uma ligação no meio da tarde, como se estivesse apenas testando se ainda pode fazer parte da sua vida. Pode ser uma presença repentina, um reencontro que parece casual, mas que foi cuidadosamente preparado pelos céus. E quando isso acontecer, você vai sentir. Vai perceber que ali, por trás de cada palavra, há uma história inteira, uma confissão silenciosa, uma vontade enorme de dizer: eu nunca deixei de te amar. Você vai olhar nos olhos dela e entender tudo o que o tempo tentou esconder. Vai enxergar arrependimento, desejo de recomeço, medo e amor. Muito amor. E vai sentir no fundo da alma que essa verdade estava apenas esperando a hora certa para emergir. Os anjos dizem que esse encontro será marcado por emoção. Pode ter lágrimas, pode ter silêncio,
mas será verdadeiro, porque o que essa pessoa quer não é impressionar, é ser real. É mostrar que, apesar de tudo, ainda existe um sentimento que vale a pena, que pode sim ser reerguido, curado, reconstruído. E você? O que vai fazer quando ela estiver ali diante de você, com o coração na mão? Essa é a pergunta que o céu te faz agora. Porque essa decisão não será só dela. Você também tem um papel importante nessa história. Você também precisa olhar para dentro e perguntar: ainda há espaço para esse amor? Talvez sim, talvez não. Talvez o tempo tenha te transformado de uma forma que não permite mais o mesmo sentimento. E tudo bem se for assim. O importante é que você se dê a chance de escutar, de sentir, de escolher com consciência. Mas se ao olhar para ela, você sentir que ainda existe um caminho, então permita-se. Porque o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra uma forma de renascer, mesmo depois da dor, mesmo depois do silêncio, mesmo depois do medo. Os anjos me mostram que essa conversa vai te libertar, porque será o fim das dúvidas, o fim das suposições. Você finalmente vai ouvir tudo o que ela guardou por tanto tempo, e essas palavras vão trazer alívio, vão curar feridas que pareciam incuráveis, vão te dar paz. Talvez vocês decidam recomeçar, talvez não. Mas de qualquer forma você sairá dessa experiência diferente, mais leve, mais forte, mais dona de si, porque terá, finalmente, as respostas que buscava. Essa pessoa vai te contar tudo, sobre as noites em que chorou por sua ausência, sobre os momentos em que quase te procurou, mas travou, sobre as tentativas frustradas de te esquecer, e sobre a certeza de que, mesmo com tudo, você sempre foi a única verdade no meio de tantas incertezas. E quando ela disser isso, você vai entender que o amor dela nunca foi fraco, apenas confuso, ferido, perdido, mas sempre real. O arcanjo Samuel cumpriu sua missão. Ele conduziu esse reencontro com mãos invisíveis, mas presentes. Ele preparou os dois lados para que esse momento acontecesse com sabedoria, com maturidade, com sinceridade. Agora, tudo está pronto. Essa pessoa está vindo até você, não apenas por impulso, mas por amor, por necessidade de paz, por desejo de verdade. E o que vai acontecer a seguir será um divisor de águas na sua vida. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. Eu escolho o que é melhor para o meu coração. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.